Então, são distintas correntes. Predominava no movimento proletário e socialista francês, naquele período anterior à Comuna, e nessa época, principalmente as influências blanquistas, bobefistas, prudonistas, anarquistas e marxistas. E veja, Blanqui, só chamando a atenção, Blanqui é um personagem singular, que ele vive praticamente quase 100 anos, é um revolucionário profissional. A vida dele é dedicada a tentativas de insurreição da Revolução, né? E vai dar origem a uma corrente que ainda existe hoje, chamada de blanquista. Inclusive, alguns acusam Che Guevara, ao escrever aquele livro Guerra de Guerrilha, de ter uma influência blanquista, né? Babeuf, né, que aquelas ideias que ele tinha colocado lá no início da Revolução, ele tem seguidores, né? Proudhon, que vocês sabem, anarquistas e marxistas, né? E a influência, o que era internacional? A internacional não era uma corrente unitária, era ela composta por elementos de todas essas correntes. Não era um partido, ela era uma tendência, era um grupo que reunia esses diversos elementos identificados com a construção de uma nova sociedade, né? Então, deve-se destacar que a identificação da Comuna como sendo a iniciativa da Primeira Internacional, dirigida por adeptos do marxismo, é um equívoco que pode ser atribuído muito mais aos temores que infundiu na burguesia e na aristocracia francesa e europeia, que utilizaram este acontecimento como uma arma no combate contra a ameaça vermelha, contra o socialismo e a Primeira Internacional, né? E justamente instrumentalizaram aí a presença, a intervenção, as análises de Marx e de pessoas ligadas à Internacional para caracterizar a Internacional como elementos destrutivos, antissociais, etc., né? Então, sem dúvida, é também um equívoco afirmar que a Comuna de Paris de 1871 se inspirou a priori no socialismo do final do século XIX, principalmente nos de Marx, em que pese o fato de que suas ações possuíam um forte conteúdo igualitário e cooperativo, né? Em relação às identidades ideológicas, não havia somente uma corrente ou tendência ideológica que contribuiu para a implantação da Comuna. Inclusive, a mais forte majoritária nas eleições de março foram os blanquistas e o republicanismo de herança jacobina. Veja, o jacobinismo lá, que tem base em Jean-Jacques Rousseau na fase dos jacobinos, na segunda fase, né, da Revolução, né? Ainda que se tratasse de uma variante de esquerda, mais radical e populista, não pode ser identificada com a tendência explicitamente socialista, podendo se identificá-la mais com uma diversificação do jacobinismo de 1792-94. Né? As concepções de conteúdo expressamente socialista e revolucionários, que se articulam em tendências delineadas e que se manifestaram na Comuna, são basicamente, que é considerado Babeuf, que é considerado o primeiro grande pensador das ideias do comunismo, o blanquismo, o prudonismo, o anarquismo, o marxismo. Né? Os seguidores de Blanqui exercem significativa influência na Comuna e defendem a implantação de uma ditadura revolucionária do proletariado, através de um golpe de Estado que permitiriam que um pequeno grupo de conspiradores revolucionários chegasse ao poder. Inclusive, num primeiro momento, Blanqui faz uma tentativa dessa. Antes do deflagrar da Comuna em Paris, ele estava preso, é solto, e realiza uma tentativa dessa e é preso novamente, né? Os blanquistas tinham uma concepção revolucionária de assalto ao poder. Acreditava-se que um grupo pequeno, extremamente organizado e incansável, poderia assumir o poder e conservá-lo, né? Esse é um dos elementos que caracteriza o blanquismo que persiste até hoje, né? Essa concepção, somada à não existência de partidos proletários de caráter nacional, privou o mundo do trabalho, no caso da sociedade francesa, de um trabalho político-cultural de elevado alcance e de uma unidade de ação. Inclusive, em 1871, Auguste Blanqui se encontrava na prisão, né? Então, veja, não aquela ideia, tem aqui a citação de Engels, que eu vou pular ela, né? Aquela ideia de que o processo revolucionário ele é um processo que deve ser resultante de um trabalho de massas, de um trabalho de grande alcance popular, nos diversos níveis, econômico, social, político e ideológico, não é? Quer dizer, neste momento histórico, não é possível, não é? E as ideias de Blanqui, inclusive, são contrárias a isso, não é?
E aí depois Engels vai fazer uma observação sobre os banquistas que basicamente repete o que eu estou dizendo aqui, né? Outra tendência denominada por Marx de comunista era formada por parcela dos partidários da primeira internacional identificados com as ideias de Marx e Engels, os marxistas, né, que depois passam a ser identificados. Essa corrente ela era minoritária e a participação na comuna ficou muito mais conhecida pela atuação destacada de seus membros e pelos ataques que passam a sofrer posteriormente à Internacional. Então, essa participação de pessoas que estavam ligadas às concepções de Marx e Engels, através da Primeira Internacional, ganha esse grande destaque, esse volume, principalmente através dos ataques que sofrem da reação, né? Outra influência importante também foi o anarquismo, né, que baseava nas ideias do Proudhon e do Bakunin, né? Bakunin, inclusive, em Lyon, né, é uma grande cidade francesa, ele tenta provocar uma insurreição, estabelecer a comuna, é derrotado, né, e é preso em Lyon, né? E Bakunin, na Internacional, a disputa maior se dava de ideias, né, era entre Marx e Bakunin, né, e é um dos elementos que vai levar a desfazer a Primeira Internacional, né? Os chamados comunardes para o levante geral das classes. Nesse momento, houve uma tentativa também de tentar sublevar outras cidades, tá, no interior, né, que teria a tentativa de um levante geral das classes populares na França contra o governo conservador de Thiers e em socorro a Paris, e contra a ocupação dos prussianos, né, tendo em vista aqui já uma construção de uma ordem baseada nas comunas, né. Mesmo essas tentativas, que foram poucas, porque Paris estava cercado, elas não são atendidas, com exceção de algumas poucas cidades, né, que não obtêm sucesso, né.